Olá gatas, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje nós vamos inaugurar o nosso novo quadro aqui no canal, que é o quadro Batalha de Gigantes, com dois produtos que vocês me pediram muito para fazer essa comparação, que são os delineadores em gel da Eudora Diva e da Quem Disse Berenice, da coleção Borboletíssima. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscreve no canal para nossa família crescer e para você ficar por dentro de todas as novidades, e me siga nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. E o grande diferencial desse quadro é que quem vai decidir essa batalha são vocês. Então eu vou mostrar todas as características de cada delineador, e aí você vai deixar aqui nos comentários qual foi o grande vencedor para você, tá bom? Não esqueçam de comentar aqui abaixo qual foi o vencedor dessa batalha, fechado? Então vamos começar falando da embalagem, porque tudo conta. E aí você vai analisando aí. Primeiro eu quero mostrar pra vocês o delineador em gel da Eudora. Ele vem nesse potinho bem pequenininho. E aí você abre e aqui vem o produto. Aqui em cima ele vem com um aplicadorzinho, que na minha opinião não é o melhor pincel para fazer delineado, porém vem um pincelzinho aqui, então é uma coisa que a gente precisa contar. Quando eu comprei a primeira vez eu achava que era um potinho maior, mas não, ele é bem pequenininho mesmo. E agora o delineador em gel da Quem Disse Berenice, ele vem nessa embalagem bem característica da marca mesmo. Aqui embaixo vem o nome do delineador, que é o delineador em gel Pretel. É importante falar que é o Pretel, porque tinha um outro delineador em gel da Quem Disse Berenice que não tem as mesmas características que esse. Esse delineador aqui foi da coleção Borboletíssima, que é aquele super à prova d'água que a gente já tem resenha aqui no canal. Na verdade, eu já tenho resenha dos dois delineadores aqui no canal, então vou deixar linkado aqui abaixo. Então aqui é uma embalagem super simples, não vem com aplicador, é uma embalagem normal e você abre, ela é bem resistente. Eu gosto muito dessa embalagem porque ela fecha bem mesmo. As duas, na verdade, são resistentes, isso eu não tenho que falar das duas embalagens. Agora vamos falar sobre textura de cada delineador. Eis a questão da textura, que é um grande diferencial dos dois delineadores. A textura desse delineador em gel da Eudora é bem mais emoliente. É um produto que ele é bem molhadinho mesmo. Assim que você compra, ele vem muito mais molhado. Eu tenho ele há alguns meses já. Eu comprei ele no ano passado. Foi um delineador que me surpreendeu justamente por isso. Ele é mais antigo do que o da Quem Disse Berenice e ele continua numa textura maravilhosa para aplicação. Ele não está tão molhado, porque eu até prefiro a textura que ele tá agora, porque quando você compra ele vem muito molhado, e aí você tem muito mais facilidade de borrar e tudo mais. E essa textura que ele tá agora é uma textura muito perfeita para aplicação, continua super molhadinho, não ressecou nada e tá bem longe disso. E sempre que perguntam pra mim, poxa Célia, me indica um delineador que não seca, um delineador em gel que não seca, eu sempre indico esse da Eudora Diva, que realmente não secou durante todos esses meses que está comigo, diferente de outros que eu já tive até que jogar fora, que nem diluidor dava jeito. E esse da Quem Disse Berenice, apesar de ser mais novinho, ele não é tão novinho assim, e ele continua numa textura ótima para aplicação. Porém, a textura dele é diferente. Desde que eu comprei, ele tem uma textura mais grossa, é como se ele fosse um sabão em pedra. Sabe aquele sabão que a gente lava a roupa, sabão de coco? Ele é tipo nessa textura. E aí vocês vão ver na hora da aplicação a diferença de um pro outro. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora a cor dos dois aqui na minha mão. Olha, ele é bem molhadinho. Esse aqui é o da Eudora e ele é muito molhadinho. Eu vou mostrar aqui pertinho pra vocês como ele saiu bastante produto, olha. Ver se vocês conseguem ver a quantidade de produto que tá aqui no pincel. Olha como ele é bem emoliente, olha como ele tá super molhado. Esse é o da Eudora. Ele é muito preto, muito preto e bem molhadinho. Agora eu vou limpar o pincel e agora eu vou pegar o delineador da Quem Disse Berenice. Ele tem uma textura muito diferente, não é uma textura cremosa, é uma textura pastosa mesmo. E olha a diferença. O da Eudora, a gente olhando, a gente consegue ver nitidamente que o da Eudora é bem mais preto do que o da Quem Disse Berenice.
Porém, o da Candice Berenice a gente pode construir camadas e deixar ele bem pretinho. Mas eu queria mostrar essa diferença de um pro outro para vocês verem que na questão da pigmentação, o da Eudora é mais pigmentado, é mais preto sim, sem dúvida. É claro que eu acabei pegando mais produto da Eudora, porque sai muito produto por ser muito mais líquido, e menos produto da Candice Berenice, porque sai pouco produto no pincel, você tem que pegar bastante produto. Então vamos ser justos e pegar um pouquinho mais de produto aqui da Candice Berenice e vamos colocar aqui, ó, um do ladinho do outro. Mesmo assim, eu continuo vendo o da Eudora mais pretinho. Diz aqui nos comentários qual que vocês acharam mais preto. Eu coloquei uma segunda camada aqui por cima do da Candice Berenice, para ser mais justo, mas eu ainda continuo vendo o da Eudora mais preto do que esse. Para ser mais justa, eu vou fazer um traço fininho, porque ninguém faz aquele traço gigante nos olhos, né? Então eu vou fazer um traço fininho. Esse aqui é o da Eudora Diva. Para fazer o teste da água, eu acho que fica melhor. Ele é muito pigmentado, gente. Eu fico impressionada com a pigmentação desse delineador. Vou pegar outro pincel e agora eu vou pegar o delineador da Candice Berenice. Por ele ser um pouco mais pastoso, mais grosso, o traço ele fica um pouco mais grosseiro em relação ao da Eudora. Então esse ponto também é bom ressaltar. Mas mesmo assim eu ainda acho o da Eudora um pouquinho mais preto. Então vou esperar secar esses tracinhos pra gente poder fazer o teste da água. Vou colocar os dois debaixo da torneira pra vocês verem realmente a resistência deles debaixo da água, porque os dois prometem ser a prova d'água. Agora vamos falar de preço e quantidade. Esse delineador da Eudora, ele contém 1,6 gramas de produto e custa no site da Eudora hoje R$ 49,90. E o da Candice Berenice tem 2,5 gramas de produto e custa R$ 39,90 no site da Candice Berenice hoje. Então a gente pode perceber que o da Eudora tem bem menos quantidade e é mais caro, e o da Candice Berenice tem mais quantidade e mais barato. Então é isso, agora eu vou mostrar a aplicação do produto para vocês. E depois da aplicação, eu vou passar algumas horas com esse delineador aqui e eu vou mostrar para vocês como os delineadores se comportaram ao longo das horas, porque os dois prometem ser de longa duração e totalmente à prova d'água. Eu lacrimejo muito aqui no cantinho interno dos meus olhos, preciso de delineadores bem potentes que segurem essa questão. Então eu vou passar algumas horas com eles e volto para mostrar o resultado para vocês bem de pertinho. Mas antes disso, a gente vai fazer o teste da água com os delineadores. Colocando embaixo da água, nenhum dos dois saiu. Agora a gente vai esfregar. Esse aqui é o da Candice Berenice, não saiu. E agora o da Eudora. Também não saiu. Ah não, tá manchando aqui um pouquinho, tá vendo, da Eudora? O da Candice Berenice consegue ser mais resistente à água. O da Eudora mancha um pouquinho. Então eu vou começar a aplicação. Eu já tô com uma maquiagem aqui bem leve, mas que não vai interferir em nada a aplicação do delineador. Eu vou aplicar os dois delineadores com esse pincel da MAC, que é o 263, que vocês sabem que é o meu pincel favorito de aplicar delineador em gel. Então eu vou aplicar o da Candice Berenice nesse olho, vou limpar o pincel e vou aplicar o da Eudora nesse olho, só pra mostrar pra vocês que não teve diferença de pincel. Então eu vou aplicar o delineador da Eudora primeiro. A grande e principal diferença dos dois é a textura. O da Candice Berenice, ele é uma pasta que parece um sabão, nem se move, tá vendo? Então como eu faço para aplicar esse delineador? Eu dou uma esquentada no produto com o próprio pincel, aplico de um lado, aplico do outro, aplico de um lado, aplico do outro, e aí vocês percebem que o delineador ele vai ficando mais emoliente. Ou também você pode usar um diluidor. E aí eu tiro o excesso do produto aqui no dorso da minha mão para não fazer lambança. E agora eu vou fazer o delineado. Vou fazer um delineado de gatinho. E aí eu vou pegando o restinho de produto que ficou aqui e vou aplicando. A textura dele, por ser mais grossa, você vai aplicando aos pouquinhos. Ele não desliza com muita facilidade na pálpebra, porém tem mais dificuldade de borrar com ele. Ele é como se fosse um giz de cera. Para ele ficar mais intenso, você tem que ir aplicando. Mas ele consegue ficar bem pretinho, bem bonito, e ele é bem opaco. Ele não desliza com muita facilidade, mas ele consegue ficar bem pretinho e você tem menos facilidade de borrar, justamente porque ele não é molhado. Sem querer eu encostar aqui, ó, ele não vai sujar, tá vendo? A minha pálpebra. E também tem mais dificuldade de ficar carimbando a pálpebra quando você abre os olhos.
olhos. Então isso é um ponto positivo. Por mais que ele tenha essa textura diferente, ele é um produto mais rígido, mas ele é bem pretinho, você tem menos facilidade para borrar. Agora eu vou limpar o pincel e a gente vai aplicar o da Eudora aqui desse lado. Eu pego um pouquinho de demaquilante bifásico, coloco numa toalhinha umedecida e o produto sai todinho, completamente aqui no lencinho. E agora com o mesmo pincel bem limpinho eu vou mostrar pra vocês o delineador da Eudora Diva. Eu não sei se vocês vão conseguir ver ele aqui dentro, porque ele já tá bem no final. Porém, ele é bem mais molhado. Vou mostrar pra vocês a textura dele no dorso da minha mão. Olha, muito mais molhado do que o da Candice Berenice. Ele é uma pastinha bem emoliente mesmo. Eu pego um pouquinho de produto, tiro sempre o excesso aqui no dorso da minha mão e vou fazer o delineado e vou falar pra vocês a diferença. Com ele eu consigo fazer um traço bem mais delicado, porque ele é muito pigmentado e bem fininho e molhadinho. Então é mais fácil de você fazer tracinhos mais delicados. Ele é ótimo para fazer delineado fininho acima dos cílios. A textura dele é muito fácil de aplicar, olha isso. E aí eu vou pegando o produto aos poucos, o segredo é esse, você não encher o pincel de produto. Vai pegando aos pouquinhos, que aí você também não borra com tanta facilidade assim. Porque esse delineador aqui, por ser mais molhadinho, você corre o risco de carimbar aqui na pálpebra e também de borrar com mais facilidade. Se eu não estivesse gravando, eu já tinha feito esse delineado há muito tempo, mas é porque gravar, falar e fazer delineado ao mesmo tempo é complicado. Então está aí o delineado, não está lá essas coisas, mas o importante é falar sobre a textura. O ideal é você esperar o da Eudora secar para depois você abrir os olhos, porque senão ele vai carimbar. Mas ele é bem mais fino, ele é muito pigmentado também. Para quem tem facilidade com o delineado, esse delineador aqui da Eudora, você vai tirar de letra. Agora, se você borra com muita facilidade, esse da Candice Berenice é o mais indicado, porque ele não carimba, porque ele é bem sequinho. Você tá aplicando, ele já tá secando. Esse da Eudora não, você tem que esperar um pouquinho ele secar para depois você abrir e fechar os olhos normalmente. Vocês estão vendo que os dois são bem pretinhos. Olha, não repare o acabamento do delineado, que não está lá essas coisas, mas os dois são bem pretinhos, sendo que o da Eudora consegue ser mais preto e o da Candice Berenice, no finalzinho, o acabamento do delineado, tá vendo? Ele não fica tão perfeitinho, ele fica meio falhado, porque ele é muito seco. E aí eu preciso fazer um acabamento com um pincelzinho com base pra ficar bem fininho, pra ficar bem arrumadinho. Já o da Eudora, eu consigo fazer um biquinho bem pretinho até o final, tá vendo? Porque ele desliza com mais facilidade, ele é mais emoliente, então eu tenho mais facilidade de fazer esses detalhes. Gosto muito dos dois, mas eu queria mostrar pra vocês a aplicação, pra vocês verem que realmente da Candice Berenice você precisa ter um pouquinho mais de esforço, mais cuidado, mas cada um tem o seu lado positivo e negativo. Então cabe a você escolher o que é melhor pra você, o que você tem mais dificuldade. Eu vou aplicar os cílios postiços porque eu vou sair daqui a pouquinho e eu vou passar muitas horas na rua. Então quando eu voltar, eu mostro pra vocês o resultado de que lado durou mais, como é que ficou, pra vocês verem realmente qual é o mais forte, qual é o que dura por mais tempo, qual é o mais resistente. Então eu vou aplicar só os cílios postiços que não interferem em nada no delineado e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Então, gatas, eu voltei. Eu estou há exatamente 9h30, mais ou menos, relembrando que esse lado aqui é o da Candice Berenice e esse aqui é o da Eudora. Eu amo os dois delineadores, mas eu quero mostrar pra vocês como são poucos detalhes que fazem a diferença de um pro outro. Os dois estão intactos, os dois não borraram, não carimbaram aqui em cima. Lembrando que o da Eudora a gente tem que esperar secar um pouquinho, né? E aqui, o cantinho interno, que é onde eu lacrimejo bastante, o lado da Eudora manchou um pouquinho mais do que o da Candice Berenice. Vocês estão vendo que aqui o cantinho do da Candice Berenice, ele tá bem direitinho? Manchou um pouquinho sim, não ficou intacto, zero bala não. Ele manchou um pouquinho, mas ainda tem delineador aqui. E no da Eudora já quase não tem delineador aqui no cantinho interno e manchou bastante aqui embaixo. Mas o resto do delineado aqui no cantinho, ó, continua perfeito dos dois lados. A única diferença que eu senti foi no cantinho interno mesmo, que o da Eudora manchou um pouquinho mais do que o da Candice Berenice.
Pra finalizar a nossa batalha, eu quero falar pra vocês que eu amo os dois delineadores. Os dois são muito resistentes à água, os dois são muito pretinhos, tem a diferença de um pro outro que eu já mostrei pra vocês. Então é uma questão de expectativa, o que você quer, o que você espera do delineador em gel. Os dois funcionam muito bem, são produtos excelentes. Então por isso que eu falei que na batalha vocês é que vão decidir, a não ser que seja algo assim muito gritante, né, relacionado a outros produtos, mas nesse caso vocês vão decidir, porque eu sinceramente gosto muito dos dois. Mas quando eu quero mais resistência, quando eu vou ficar muitas e muitas horas na rua, eu escolho o da Candice Berenice, que no meu caso ele é mais resistente. O da Eudora ele dá mais precisão, ele faz traços mais delicados, ele é mais pretinho. É uma questão de realmente expectativa e como você espera que o delineador se comporte no seu tipo de pele, no seu tipo de olho, se você tem a pálpebra oleosa, se você tem a pálpebra sequinha. Então, por favor, dentro das suas expectativas, das expectativas de cada uma de vocês, deixa aqui nos comentários qual foi o grande vencedor dessa batalha de gigantes de hoje, a nossa primeira de muitas, tá bom, meus amores? Então é isso, eu quero deixar um super beijo no coração de vocês, agradecer por vocês estarem me acompanhando. Faltam 10 dias para acabar a nossa maratona, já passamos da metade, tá faltando um pouquinho para acabar e eu agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Quero deixar um super beijo no coração de vocês, desejar uma semana mais do que abençoada, cheia de borboletinhas na barriga, com muitas bênçãos, muita paz, muita alegria para cada uma de vocês, tá bom? Um super beijo para vocês e até amanhã nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau!